Rússia bombardeia localidades perto da central nuclear ucraniana de Zaporizhia. Forças de Kiev continuam a reconquista de Kherson. Brasil prepara-se para a reflexão final. Lula publica carta aberta ao país e Bolsonaro termina a campanha no Rio de Janeiro. No Irão continuam os protestos pelo assassinato da jovem Mahsa Amini e de outras pessoas mortas na sequência das manifestações. Outubro anormalmente quente em Espanha e França. Níveis de gases com efeito de estufa batem valores recorde. Pelo menos 10 pessoas morreram e várias terão ficado feridas durante os ataques das tropas russas na Ucrânia nesta sexta-feira. De acordo com as autoridades de Kiev, várias localidades que ficam nos arredores da central nuclear de Zaporizhia foram bombardeadas. Já o Ministério Russo da Defesa anunciou ter repelido os ataques das forças ucranianas na região de Kharkiv e nas autoproclamadas repúblicas populares de Donetsk e de Lugansk. Na direção de Kupiansk, um batalhão inimigo reforçado atacou as posições das tropas russas em direção a Berestov e na região de Kharkiv. Todos os ataques foram repelidos. Mais de 150 efetivos ucranianos, um tanque, 5 veículos de combate de infantaria, 4 veículos blindados de transporte pessoal e 9 carrinhas foram eliminados. O Kremlin anunciou que concluiu a mobilização de 300 mil reservistas em pouco mais de um mês. Segundo o Ministério Russo da Defesa, 41 mil estão destacados em unidades militares na Ucrânia. Vladimir Putin fez questão de enaltecer o patriotismo destes soldados mobilizados. Por seu lado, as forças ucranianas prometem não esmorecer e continuar a combater o avanço das forças invasoras. Os drones assumem aqui um papel importante, pois permitem assinalar os alvos militares, mesmo na Rússia. Voamos não apenas para a fronteira russa, mas muito mais para o interior do território russo, porque eles estão a disparar de lá. As forças ucranianas continuam a recuperar o controle de localidades em Kherson, uma das 4 regiões anexadas ilegalmente pela Rússia no final de setembro. No entanto, o cenário é desolador. Os russos deixam para trás um rasto de destruição. No último dia em que eram permitidos atos públicos ou comícios nesta campanha presidencial brasileira, Lula da Silva optou por dar entrevistas e por divulgar uma carta aberta. Chama-se Carta para o Brasil do Amanhã. Assume-se como um compromisso, em caso de vitória, para criar um governo, pode ler-se, que junte responsabilidade fiscal, responsabilidade social e desenvolvimento sustentável. Já Jair Bolsonaro avançou pelo Rio de Janeiro e aproveitou para perguntar à multidão que o seguia se pretendia regressar ao passado ou continuar no rumo da paz e do trabalho. A verdade é que os últimos números não vão na direção do atual presidente. A mais recente sondagem do Instituto Datafolha atribui 53% dos votos a Lula e 47% ao rival, o que, com uma margem de erro de 2%, afasta aparentemente o cenário de empate técnico. Mas Bolsonaro relembra que também na primeira volta as previsões o colocavam bem longe do resultado que viria a obter. 43% contra 48% para Lula. Aliás, com este remate mais favorável do que o pensado, até as críticas e ameaças que fazia sobre o sistema de voto eletrónico se parecem ter atenuado fortemente. Os brasileiros podem acompanhar os apuramentos em tempo real no site do Tribunal Superior Eleitoral neste domingo, que marca a escolha entre 2 caminhos anunciados como completamente diferentes para o país. No Irão continua o movimento de protesto pelo assassinato da jovem Mahsa Amini e pelas mortes que se seguiram junto à campa de Nika Shakarami. Encontrada morta após participar numa manifestação, várias mulheres cortaram o cabelo, um gesto simbólico que se tem repetido pelo mundo fora. A raiva tem sido expressa nas ruas de várias cidades iranianas, um movimento que tem como protagonistas centenas de mulheres que se batem pelos seus direitos e pelo fim do atual regime repressor, que ganhou um novo ímpeto com a morte de Mahsa Amini, quando estava sob custódia policial e por não ter colocado corretamente o véu. O país vive uma situação difícil em termos económicos, também devido às sanções aplicadas por parte da comunidade internacional, mas também em termos sociais, situação que levou mesmo estudantes universitários, as grandes esperanças iranianas, a embarcarem nesta onda de protestos por um país melhor.
Para muitos foi um duro golpe quando em 2013 foi aprovada uma lei na Rússia contra a chamada propaganda LGBT entre menores. É um golpe ainda mais duro nos dias de hoje, quando o Parlamento russo aprovou a primeira de 3 leituras de uma proposta de lei que alarga a interdição a toda a população. Não entendo. O Estado afirma que sou propaganda, que a minha personalidade é propaganda, que a minha vida é propaganda. Tenho metade da minha cara em titânio, sofri atos homofóbicos. Por isso, sou eu que estou traumatizado pelos efeitos da propaganda russa. Ela é mais nociva para mim do que o contrário. Receia-se o aumento da intolerância e das denúncias perante o avanço da nova lei que proíbe a difusão de conteúdos que mostrem as denominadas relações não tradicionais na internet, cinema e publicidade. A nossa lei não é um ato de censura, não proibimos o fenómeno LGBT, não impedimos ninguém de falar sobre ele. Dizemos apenas que a propaganda, a promoção ativa desses comportamentos como normais e talvez mesmo melhores que as relações tradicionais, deve ser proibida. O mesmo se prevê para todas as informações sobre mudança de género. As sanções podem ir de uma multa até à expulsão do país se estiver em causa um cidadão estrangeiro. O pássaro foi libertado. Foi assim que Elon Musk anunciou que comprou finalmente o Twitter. O valor da aquisição terá ascendido aos 44 mil milhões de euros e as mudanças na cúpula não tardaram. Ao que tudo indica, Musk despediu imediatamente o diretor executivo da rede social, o diretor financeiro e a responsável jurídica. Nas palavras do próprio, esta compra é importante para o futuro da civilização, para que tenha uma praça digital em comum, onde um vasto leque de crenças possa ser debatido de forma saudável, sem recurso à violência. O empresário prossegue dizendo que existe hoje em dia um grande risco de que as redes sociais se tornem na câmara de eco da extrema-direita e da extrema-esquerda para gerar mais ódio e dividir a nossa sociedade. No entanto, Musk tem dito também que quer lutar contra a censura e pela liberdade de expressão, abrindo a porta ao regresso à rede de figuras controversas como Donald Trump. Há regiões de França e Espanha a viver um final de outubro invulgarmente quente. Ainda se vai à praia no sudoeste de França, com temperaturas que rondam os 29 graus. As concentrações de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso, os famosos gases que provocam o efeito de estufa, nunca estiveram tão altas. Em vésperas da COP27, a Organização Meteorológica Mundial exprime preocupação. Em todos esses 3 gases voltamos a bater novos recordes, pelo que não vimos até agora qualquer melhoria real na atmosfera. Segundo a Agência Espanhola de Meteorologia, não é de excluir que este seja o outubro mais quente no país desde que há registros e espera-se que estas condições continuem durante os primeiros 15 dias de novembro. Os líderes mundiais voltam a uma nova cimeira do clima a 6 de novembro, numa altura em que o planeta parece gritar de todas as formas por políticas responsáveis e medidas eficazes. O futebolista espanhol Pablo Mari, esfaqueado na quinta-feira, foi operado esta sexta-feira, devendo regressar aos relevados do Monza daqui a 2 meses. O defesa foi uma das 5 pessoas esfaqueadas por um homem de 46 anos com distúrbios mentais num centro comercial em Assago, nos arredores da cidade italiana de Milão. Uma pessoa morreu e o atacante foi detido pela polícia. A Irlanda do Norte deve ir a votos ainda este ano, provavelmente em dezembro, depois de 7 meses de impasse. Unionistas e republicanos não se entendem para formar o governo regional. No cerne da discórdia estão as regras alfandegárias que devem ser adotadas agora que o Reino Unido saiu da União Europeia. Os média locais avançam que a data mais provável para o escrutínio é 15 de dezembro, mas pode ir até 19 de janeiro. As primeiras moedas com o rosto do rei Carlos III já estão a ser produzidas na Casa da Moeda Real Britânica. As novas moedas de 5 libras entrarão em circulação em dezembro, bem como as moedas de 50 centavos. Incluem a efígie de Carlos III na frente e uma réplica da moeda que foi produzida para celebrar a coroação de Isabel II no reverso, prestando homenagem ao reinado de 70 anos da rainha.